O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A UFPR TV exibe uma série de programas especiais sobre ética e bioética em pesquisas. Queremos aproximar o nosso telespectador das diretrizes que regem o respeito à vida na ciência. Hoje nós vamos falar sobre a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP. O meu convidado é o professor Sérgio Surugi de Siqueira, doutor em Ciências Biológicas, integrante da CONEP e também decano da Escola de Saúde e Biociências da PUC-Paraná. Bem-vindo, professor, ao nosso programa. Muito obrigado, Aline. Estou aqui à disposição para conversar sobre a CONEP. Obrigada pela presença aqui. Professor, para iniciar a nossa conversa, muita gente não sabe o que é a CONEP. Qual é o trabalho desse grupo? Bom, para a gente falar sobre a CONEP, é importante que a gente diga que a avaliação ética de projetos de pesquisa no Brasil, ela é exercida por um sistema que é composto dos comitês de ética em pesquisa, que são institucionais, estão naquelas instituições que normalmente fazem algum tipo de pesquisa que envolva seres humanos, e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, que é um órgão, na verdade é uma subcomissão, né? É uma comissão, melhor dito, né? do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, né? Então, respondendo à sua pergunta, a CONEP ela faz parte desse sistema. Na verdade, os projetos de pesquisa eles são sempre submetidos a um CEP institucional que, em situações especiais, encaminha à CONEP projetos para avaliação, né? Então, existe uma série de regras, que depois nós podemos conversar mais especificamente sobre isso, que fazem com que alguns projetos, além de serem apreciados pelo Comitê Institucional, tenham que ser também apreciados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, cujas suas tarefas são exercidas em Brasília. Professor, eu ia perguntar justamente isso. Qual que é a relação entre esses CEPs e a CONEP? Perfeitamente. Então, como eu disse, quando um pesquisador tem a intenção, né, de fazer uma pesquisa que envolva direta ou indiretamente seres humanos, ele submete o seu projeto de pesquisa aos comitês de ética da sua instituição, né? As instituições que têm que fazem pesquisas que envolvem seres humanos devem ter um comitê de ética em pesquisa dentro da instituição. Esse comitê ele é um comitê absolutamente independente, ou seja, a direção ou os próprios pesquisadores daquela instituição não podem se imiscuir nas decisões. Então, ele é um comitê que tem uma série de características, todas elas reguladas pela resolução do Conselho Nacional de Saúde 466. Pois bem, então a partir do momento que esses comitês de ética recebem esse projeto de pesquisa, eles realizam a apreciação do ponto de vista ético da pesquisa. E se a pesquisa não tiver nenhuma intercorrência de ordem ética, ela pode ser aprovada e imediatamente pode ser realizada. Porém, em algumas situações, quando esse projeto de pesquisa ele é de alguma área temática que a gente diz área temática especial, além dele ser apreciado pelo Comitê de Ética Institucional, ele depois tem que ser enviado à CONEP, que realiza uma nova apreciação, né? Isso pelo fato de que algumas áreas são tidas como elas têm um componente de vulnerabilidade do participante da pesquisa maior. É o caso, por exemplo, professor da genética humana, reprodução Exato. humana, biossegurança. Que tipo de atenção especial que essas áreas demandam? É porque essas áreas, como eu disse, os projetos de pesquisa nessa área, elas submetem normalmente, né, claro que nem sempre, mas normalmente, elas submetem ao participante a uma situação de vulnerabilidade maior. Então, o sistema achou por bem, né, através das suas resoluções e de decisões do Conselho Nacional de Saúde, que nestes casos as apreciações fossem feitas de modo duplo, ou seja, primeiro o Comitê de Ética aprova e somente depois da aprovação do Comitê de Ética ele vai à CONEP, que pode manter essa aprovação ou reformar, se a CONEP entender que existe alguma coisa que não foi vista pelo Comitê de Ética Institucional e que merece ser revisada pelo investigador.
Agora, professor, essas áreas elas geram grande polêmica e debate social, né? O que os integrantes dessas comissões e também dos comitês levam em consideração no momento de apreciar um projeto de pesquisa dessas áreas? Vamos dar como, para responder a sua pergunta, vamos dar como exemplo a área de genética, né? Por exemplo, se você faz uma pesquisa com genética hoje, existem algumas propostas que querem, por exemplo, dizer se a pessoa tem determinada característica genética molecular, está mais propensa a determinadas doenças ou mesmo até determinados comportamentos. Isso pode gerar uma estigmatização do participante, né? Porque, veja bem, você pode fazer com, olha, você tem determinada característica molecular genética que depois vai fazer com que você necessariamente se comporte de modo A ou B ou que vá ter doença A ou B. Então, nestes casos, a pesquisa pode ser realizada, melhor ainda, ela deve ser realizada, mas desde que se tome cuidados para proteger esse participante dessa estigmatização. Tem uma outra área temática especial que exige muito cuidado, são as pesquisas de novos fármacos quando existe colaboração estrangeira. São aqueles projetos multicêntricos de novas drogas que são desenvolvidas por um laboratório estrangeiro e cuja pesquisa, o teste para saber se ela é eficaz, se ela é segura, é realizado em um país fora do país que desenvolveu isso. Então, nesse caso, há que se tomar um cuidado muito grande, porque às vezes acontecem algumas situações que em alguns países são permitidas e aceitas, mas que pela regulamentação brasileira ela não pode ser feita. Então, por isso mesmo tem que se tomar um certo cuidado. O objetivo é sempre proteger a vida, né? Absolutamente. O sistema CEP-CONEP ele foi concebido para proteger o participante. Inclusive, quando eu falei da independência dos comitês, todo comitê de ética, quando ele começa a existir, no seu regulamento deve estar bem claro de que a finalidade desse comitê, a principal finalidade desse comitê, é a proteção de um participante de uma pesquisa que envolve seres humanos. Por conta desse grande objetivo, professor, quais são as habilidades e as características das pessoas que vão ser participantes da CONEP, por exemplo? Primeiro tem que ter alguma noção de pesquisa, né? Tem que, de preferência, que tenha uma noção em pesquisa. Mas, dentro dos comitês de ética e na própria CONEP, existe a obrigatoriedade de existir um membro da comunidade, né? Então, são membros indicados normalmente pelos conselhos de saúde, municipal, estadual ou mesmo nacional, né? E que representam os usuários, né, do sistema de saúde. Isso por quê? Porque não adianta também você ter só uma visão metodológica, uma visão do ponto de vista bioético da pesquisa, mas também é importante que exista essa noção muito clara de que o foco é o participante. Então, as comissões, contemplando a participação de um participante nelas, isso fica muito mais fácil, né? Porque às vezes o que os pesquisadores, eu sempre digo que o pesquisador tem a sua pesquisa como se fosse um filho, né? Ele acha que tudo ali é bonito, tudo é maravilhoso, e quando isso é olhado às vezes pelo lado daquele que participa da pesquisa, a situação muda bastante, não é? Então é muito importante, e esse é um ganho, inclusive uma situação que já está sendo copiada por outros países, que começou aqui no Brasil, que é essa questão de que nas comissões, tanto institucionais como na Comissão Nacional, existe a participação de pessoas que não são do meio científico. Professor, na prática, como que funciona o trabalho da CONEP, para quem não conhece, para que tenha uma ideia desse funcionamento? A CONEP, ela se reúne uma vez por mês em Brasília, não é? Ela é composta de 30 membros titulares, são alguns suplentes, eu não me recordo agora exatamente o número de suplentes, e como a quantidade de projetos de pesquisa é muito grande para ser apreciada, hoje o Conselho Nacional de Saúde autorizou que algumas pessoas fossem convidadas a fazer parte da CONEP como membros ad hoc, ou seja, eles são convidados para ficar um determinado tempo, né, e ajudam nas apreciações éticas. A quantidade de projetos que a CONEP aprecia é muito grande, isso é bom, porque significa que o Brasil está fazendo mais pesquisas, né, mas por outro lado esse é o impeditivo. A CONEP hoje está trabalhando firmemente numa proposta de descentralização.
né? O que significa isso? Os CEPs, a partir das suas características, seriam acreditados pela própria CONEP e teriam condições, então, de fazer essa apreciação, mesmo desses projetos de áreas temáticas especiais, sem que a CONEP tivesse que ser acionada. Tudo isso por conta de uma demanda de trabalho crescente. Agora, um pesquisador, por exemplo, que vai trabalhar com genética humana ou reprodução humana, ele precisa ter em mente que o projeto dele de pesquisa vai ser apreciado pela CONEP. Absolutamente. E qual que é o tempo que isso leva para que a pessoa se prepare, para que ela não sofra dessa ansiedade, já que o projeto de pesquisa, a pesquisa é como um filho, né? Do ponto de vista regulamentar, os CEPs institucionais têm 30 dias para dar o seu parecer, né, sobre a pesquisa, e a CONEP 60. Né? Então, teríamos aí um prazo de 90 dias se o projeto tivesse que ir à CONEP. Infelizmente, por conta de uma demanda muito maior, né, do que se esperou no início, quando se propôs esses prazos, às vezes acontecem algumas quebras desse prazo. Mas, de todas as formas, a CONEP tem se esforçado bastante. Então, do ponto de vista regulamentar, seriam 90 dias se a pesquisa tem que ir à CONEP. Ou seja, é um prazo que o pesquisador precisa levar em conta, né? Não, sim, é muito importante o pesquisador saber, não é, de que quando ele inicia a sua pesquisa, ele só pode iniciar a pesquisa após aprovação pelo sistema. Né? Aquelas que só precisam do CEP, é mais fácil, porque está tudo ali perto da instituição. Quando precisar da CONEP, ele vai levar mais tempo. Então, ele tem que propor no seu cronograma, já tem que prever no seu cronograma esse prazo, porque se ele iniciar a pesquisa sem aprovação, essa pesquisa não pode mais ser apreciada pelo sistema. E aí ele terá problemas, porque a pesquisa vai decorrer sem que ele tenha essa aprovação pelo sistema CEP-CONEP. Agora, o professor foi um dos participantes do grupo de trabalho que desenvolveu a Plataforma Brasil. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. O que é essa plataforma, professor? A Plataforma Brasil foi um importantíssimo avanço, né, no sistema de ética em pesquisa no Brasil, porque ela transformou no ambiente virtual, né, no ambiente informatizado, tudo aquilo que antes era feito com papel. Né? Então, tanto os comitês de ética como a própria CONEP já estavam totalmente exauridos em termos físicos de guardar papel. Tudo tinha que ser mandado por correio, então a demora, esses 60, 90 dias, não se cumpria mesmo. Né? A Plataforma Brasil veio exatamente para eliminar isso, e ela transformou em documentos digitais, né, tudo aquilo que era em papel. Então ela hoje, além de fazer essa intercorrência, praticamente eliminando o correio, né, eliminando toda essa questão física de tramitação de documentos, ela também agiliza, obviamente, o sistema e também gerencia, né, e faz com que a interação entre os membros da CONEP e dos próprios CEPs, que só se reúnem periodicamente, possa ser feita também no ambiente virtual. Então ela é realmente uma plataforma, é pioneira no mundo, né, a Plataforma Brasil. Hoje existem outras iniciativas, inclusive da Organização Pan-Americana de Saúde, da qual eu também faço parte de um comitê que está desenvolvendo uma plataforma para a América Latina e Caribe, exatamente porque deu certo. A Plataforma Brasil foi interessantíssima, porque ela teve uma rejeição muito grande no início, mas hoje ninguém mais vive sem ela. Parabéns, professor, pela iniciativa. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Sou eu quem agradeço. Muito obrigada. Eu e o professor Sérgio conversamos hoje sobre a CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. No site que aparece aí na tela, você encontra mais informações sobre o assunto. Escreva para o e-mail que também aparece aí para você em caso de dúvidas. A UFPR TV está nas redes sociais. Acesse as nossas redes sociais para ter acesso à nossa programação. Até a próxima!